Olá, tudo bem? Então agora eu vou te mostrar como você pode fazer um gráfico no Excel para suas práticas de física, beleza? Então é o seguinte, primeira coisa, entrar no Excel. Então vamos lá, Excel Online. Vai entrar nesse link aqui, Edit Planilhas, VLibreOffice. Quando entrar, não sei se vai estar assim, porque eu não sei se você tem uma conta na Microsoft. Se tiver aqui nesse canto um botão escrito Entre, você vai clicar nele, vai criar uma conta e vai se inscrever na Microsoft e vai voltar para essa página. Quando você voltar, vai estar bem-vindo o seu nome e aí você vem nesse botão aqui, criar uma pasta de trabalho em branco. Aí, quando você entrar, você vai ter basicamente isso aqui, que é o que a gente tem, né? Então, o que é o mais importante na hora de você fazer um gráfico? Saber o gráfico do que você está fazendo, né? Então, eu vou só pausar rapidinho aqui. Beleza, voltei aqui porque eu fui pegar minha prática. Então, eu vou usar como exemplo a minha prática 3, que é do movimento uniformemente variado. O que acontece? Para você ter um gráfico, antes de tudo, você tem que pensar o que você vai querer relacionar nesse gráfico. Então, a gente pode criar uma tabela, que é o que eu sempre faço e nas últimas práticas tem dado certo. Eu faço uma tabela com os dois eixos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, né, eu gosto de deixar um espacinho aqui, então deixo esse espaço em branco e começo aqui. Então, vamos lá. Eu vou colocar o eixo Y aqui, eixo Y, e coloco entre aspas o que eu quero, né? No caso, no experimento 3, no experimento A da prática 3, ele pede um gráfico da posição em função do tempo ao quadrado. Então, no eixo Y vai estar o quê? Vai estar a posição, né? E aqui, aí ó, ele já deixa certinho, tá? Então, mantém ativado. E aqui, eixo X, opa, tempo ao quadrado, né? Tempo ao quadrado, beleza? Aí aqui, deixa eu ver se eu consigo... Oh meu Deus, não acredito que ele não vai deixar eu fazer isso. Tudo bem, vamos deixar assim. Beleza. E agora o que a gente pode fazer? Para deixar mais bonitinho, a gente vem aqui, vem no baldinho e pinta com uma cor escura. Então, por exemplo, vou deixar aqui e vou pôr em negrito. Aí o que acontece? Eu tenho aqui quatro casos que eu calculei os valores, né? De tempo, delta x, aceleração e velocidade. Então eu vou, seleciono aqui quatro linhas e mesma coisa. Vai lá, só que eu vou pintar de uma cor mais clarinha pra ficar bonitinho, né? E aí eu sempre gosto de colocar, só vou incluir esses dois aqui. Então, seleciona tudo e coloca uma borda aqui geral, tá? Todas as bordas, que aí fica mais bonitinho, tá? Então vamos lá. Aqui você vai colocar os dados que você tem. Então, mas enfim, você vem aqui, seleciona formatar células e o número de casas decimais que você quer. Então, vamos ver aqui. Então, ó, 13,103 está certo. Esse aqui a gente tem que colocar com 4 casas, né? 5 casas, perdão. E esse aqui com 4, ó. Ah, tá, verdade, aqui, ó. 5, então aqui é 4 casas. Aqui, 4 casas. Aqui, 3 casas, respeitando, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui os valores estão certos, tá? Chegando nesses valores, tá na hora de a gente construir o gráfico. Então você vem em inserir e você seleciona essa opção aqui, dispersão somente com marcadores, tá? Aí ele vai dar isso aqui pra você. Eu gosto de deixar sempre alinhadinho aqui, ó, com a tabela. E vamos primeiro começar com o título, né? O professor deve ter falado pra vocês como vocês devem formatar o título do gráfico, mas como eu faço com o Neuri, é o seguinte, você tem que colocar bem como se a pessoa fosse burra, você tem que pensar isso. Então, você coloca lá a primeira coisa, gráfico de algo em função de algo. Então, como o nosso gráfico é da posição em função do tempo ao quadrado.
posição, se você colocar isso aqui, ó, da posição em função do tempo ao quadrado, talvez, dependendo da rigorosidade do seu professor, ele vai dar isso aqui errado e vai tirar ponto de você. Por quê? Porque você tem que mostrar no gráfico que é... Ó, aqui se você clicar 2 vezes você consegue digitar, tá? Então, você tem que identificar que é a posição de alguma coisa, né? Então, gráfico da posição de... Deixa eu ver aqui como é que eu fiz. De um carrinho em função do tempo ao quadrado. Então, esse aqui é o título certo. Então, ó, gráfico da posição de um carrinho em função do tempo ao quadrado. E aí, quando você criar o gráfico, vai aparecer essa parte que é adicionar dados ao seu gráfico. E aí você seleciona a sua tabela. Daqui e aqui, tá? Não sei porque não funcionou aqui. Pera aí. Deixa eu tirar aqui. Selecionar. Aqui, ó, planilha, biriri bororó. Beleza, né? Aí, ele vai aparecer, os dados desse gráfico são muito complexos para serem exibidos, a gente já arruma isso, tá? A gente primeiro precisa pensar nos eixos, tá? Depois de colocar o título, a gente pensa nos eixos. Então, duplo clique aqui no gráfico, vai aparecer isso aqui. Gráfico. E aí, aqui algumas opções do formato e aqui os dados, né? Vamos primeiro para o formato. Então, horizontal eixo. O que vai ser o eixo horizontal? É o eixo x, né? Tempo ao quadrado. Aí você pega... Perdão, acho que isso aqui está errado. Não é 19, né? É 1,9. Então, a gente tem que arrumar nossa casa decimal aqui, ó. E colocar assim, ó. Dessa forma. E aqui a gente coloca também, ó, que a gente tinha feito antes. Formatar célula. Casas decimais. 4 casas. Então, agora os valores estão corretos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos, tá? Fecha esse aqui e volta lá para o gráfico. Então, como que você vai saber qual número parar? Você vai olhar para o seu último valor e vai colocar um valor um pouco acima, tá? Então, formato do gráfico, cadê? Perdão. Seleciona esse gráfico aqui e vem no formato horizontal eixo máximo. O que é o máximo aqui? 2,64. Então você pensa, tá variando aqui mais ou menos, ó, de quase 2 para 2,6, que é próximo de 2,5. Dá para você colocar de 0,5 em 0,5, né? Aqui fica como se fosse 0,5 próximo, né? Então a gente pode começar em 0, que é o mínimo, e o máximo dá pra gente colocar 3, tá? E aí, dando um Enter, tá vendo aqui que ele já ficou mais bonitinho o gráfico, né? Já ficou com uma cara mais bonita, mas ainda não tem nada. Então, e aqui as unidades, ó. Esse valor aqui serve para quê? Serve para você dizer de quanto em quanto que esse gráfico aqui vai pular. Se eu colocar 0,1, vai ficar cheio de valores, ó. Muitos valores. Se eu colocar 1, vai de 1 para 2 para 3. Então, melhor colocar 0,5 mesmo. Assim tá bom, acho que eu coloquei exatamente assim no meu gráfico. Deixa eu pegar aqui. Eu coloquei de 1 em 1, mas meio que tanto faz. Eu acho que tanto faz você colocar 0,5 ou 1, mas tá bom, vamos deixar 1 só por padrão, né? É porque com unidades de medida, com unidades menores, você consegue ver valores melhores, né? Então, por exemplo, depois você vai ver que a gente vai ter, tipo, esse 1,31, ele vai estar, tipo, aqui, mais ou menos, né? Tipo, vai estar nessa linha aqui, nessa linha aqui. Então, a gente não sabe exatamente qual valor que é, né? Para isso que a gente usa a tabela, né? Mas secundária e unidade você não precisa usar. E aqui, ó, o importante é título do eixo, tá? Você pode deixar, se você quiser, vai do seu professor, mas eu sempre tiro as linhas de grade, tá? E aí, título do eixo, gráfico da posição de um carrinho em função do tempo ao quadrado. O que é o eixo x?
tempo ao quadrado. Então você vai lá no título do eixo e você coloca tempo ao quadrado. E aí, se você deixar assim, você vai tomar na cabeça. Então faz o seguinte, coloca a unidade de medida certa, né? Segundo ao quadrado. Dessa forma, perfeito. Aí você pode deixar em negrito, pode pintar de preto. Eu vou deixar só em negrito, porque eu acho que cinza fica mais bonito do que preto. E agora eu vou minimizar esse aqui e vamos entrar no eixo vertical. Então a mesma coisa, que valor que a gente tem aqui? 89, é perto de 100, de 120. Vamos colocar então o máximo aqui 100. E principal unidades a gente pode pular, vamos pôr de 20 em 20 para ver como é que vai ficar. Ó, não tá muito legal isso aqui, né? Por quê? Porque tá começando em 80. Então vamos começar em 0 pra ver, ó. Aí que ainda tá meio poluído isso aqui. Então é melhor a gente tentar pular de 25 em 25. Ou, quem sabe, aumentar aqui, tipo, pra 120. E aí pular de 60 em 60, ó. Vamos ver. Não fica muito bom. Vamos pular de 30 em 30. Eu acho que assim tá ok. Eu pulei de 30 em 30 no meu gráfico, né? E mesma coisa, ó. Tirar as linhas de grade. Vai ficar um gráfico mais limpinho. Título do eixo, mesma coisa. Eixo Y é posição. Então, posição do carrinho. E a unidade de medida. Como que é a unidade de medida de posição? Exatamente, metros. Mas você anotou em centímetros, então você vai colocar no gráfico centímetros, tá? Então, em centímetros, tá aí, posição do carrinho em centímetros. E... peraí, deixa eu só colocar em negrito aqui também. Beleza. Agora o que a gente pode fazer também, ó, é o seguinte. O que mais que a gente pode fazer? Sim, arrumar os valores, né? Porque aqui você anotou com duas casas, né? Então, você pode clicar aqui e... aqui, ó, formato de número, você vai vir no eixo. Aqui a gente está em vertical eixo e vai formato de número. Então, categoria, número e aqui casas decimais. Aqui você anotou tudo com duas casas decimais, né? Então aqui, mesma coisa, duas casas decimais, ok? Mas aqui você pode colocar uma casa decimal, não tá indo, mas você consegue deixar mais bonitinho, tá? E aí o que acontece? Você pode alterar isso aqui para deixar do jeito que você preferir, tá? E vamos pro eixo horizontal também, porque a gente está usando uma certa quantidade de casas aqui, né? Então, formato de número, aqui ó, duas casas decimais já tá bom, tá? E aí, deixa eu até ver aqui, eu não gosto, eu vou deixar 100, tá? 100 tá em negrito, mas você consegue mudar tudo. Aí aqui você muda a cor, deixa sublinhado e você consegue fazer umas personalizações. O vídeo já tá com quase 15 minutos, é bastante coisa, talvez se você veja em 2x, sei lá, acelere o vídeo, eu acho que é bom, beleza? Mas aí o que acontece? Agora a gente precisa colocar os nossos pontos, né? Então vamos lá, vem em dados série 1. Aqui acho que a gente já consegue já puxar da tabela, ó. Opa, perdão. Tá? Aí, perdão, você vem aqui, série 1. Aí nos valores de x, você tem que tomar cuidado com a ordem que você colocou. Então, valores de x, você pega os valores que você quer em x. E valores de y. Aí, ó, viu que já apareceu alguns pontinhos? Agora os valores de y, se você atualizar, ficou uma retinha bonitinha, né? Só de pontos, não tem a reta ainda. Mas aqui você pode até chamar... Você não precisa colocar série 1, porque você não precisa alterar o nome, nem pôr essa legenda aqui. Porque o que acontece? Você só está fazendo uma vez, né, o experimento. Se fosse, por exemplo, com ângulos diferentes, ou com massas diferentes, ou com coisas diferentes, aí você faz 2 retas, 3 retas, e aí você precisa da legenda. Então aqui,
Vamos desativar a legenda. Então, o gráfico ficou mais bonitinho, né? Deixa eu só colocar o título do gráfico também em negrito. E aí vamos para série 1. O nome da série 1 meio que tanto faz, porque é só um, né? Mas o que nos importa mesmo é isso aqui, ó. Linha de tendência 1. Tá vendo que aqui a linha não ficou tão bonitinha quanto o professor passou na sala, ou como você vê nos gráficos por aí. Aí que tá, você clica nela, clica com o botão direito nela, e vem aqui, ó, nessa setinha, estrutura de tópicos. Nela você vem aqui em traços, e aí você seleciona o contínuo, né? Sólido que fala. E aí você tem uma reta mais bonita. Mas o seu professor talvez ele peça para você puxar essa reta para cá, então você recua ela aqui. Então vamos jogar valores aleatórios aqui para ver, 0,3 é pouco, então vou pôr 1, passou, 0,6, quase 0,67 passou, 0,64, vamos ver, ficou certinho. Então achamos aí 0,64, o tanto que a gente tem que recuar, tá? Aí o que acontece? Na prática você também pede para você colocar a equação. Eu vou te mostrar um negócio que é mais fácil do que pôr a equação por ali, tá? Mas primeiro a gente precisa saber qual é a equação, né? E o Excel já dá isso pra gente. Então, ligo a equação em valores. E, só que isso aqui, ó, é meio difícil de você mexer com isso. Então, o que você faz? Inserir. Aí você vem aqui no cantinho, caixa de texto. E ele vai criar uma caixinha de texto aqui. Aqui, você vai fazer o seguinte, você vai só copiar o que está aqui. Não vai dar pra copiar, tá? Então você vai colocar assim, ó. A posição, você mede... Você tá medindo no que? Você tá medindo em X, né? O carrinho tá no horizontal, provavelmente. Então, você coloca X, que a gente em física indica a posição por X, é igual a 27,043t ao quadrado mais 18,48. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar só com duas casas para ficar mais bonitinho, né? Aí, se você olhar bem, aí você só fecha deixa essa caixinha menor e mesma coisa, ó, estrutura de tópicos, só põe sem contorno, que aí, ó, ele vai ficar muito bonitinho, mas ainda não vai estar pronto. Então, você vem, seleciona tudo, põe em negrito e põe da cor do gráfico, que é essa aqui, se eu não me engano. Cor do gráfico não, cor da linha de tendência, né? Acho que não, acho que é mais escuro. Essa aqui, acho que sim. Mas enfim, ó, se você não pode colocar lá no meio que ela vai estar cortando, né? Como uma caixa de texto, ela vai ser diferente disso aqui. Isso aqui está na frente do gráfico, tá? Mas deixa na caixa de texto que é sucesso, tá? Aí você pode apagar isso aqui e basicamente está pronto o seu gráfico. Eu vou só arrumar aqui o vertical, eu vou deixar menos. Eu vou colocar o vertical aqui. Ah não, eu vou deixar assim mesmo. Vou deixar assim mesmo e assim você conclui como se faz um gráfico. Para trocar a cor, etc, você tem que descobrir, tá? Porque essa é uma parte do processo de aprender a fazer os gráficos, de aprender a fazer as coisas que você só vai aprender fazendo, tá? Não adianta ficar aqui meia hora falando, que você vai aprender bem mais fazendo. Foi assim que eu aprendi, foi assim que as coisas começaram a dar certo. Então, você viu esse vídeo aqui, tenta fazer um gráfico lá da sua prática e começa a mexer com isso aí, começa a aprender a mexer, começa a ver como é que faz, começa a ter problema e aí você vai aprendendo a fazer as coisas, né? Muito bem, é isso. Se você tiver dúvida, você pode me contactar no e-mail, pode tirar dúvida com o seu professor e tudo mais, mas acho que era isso. Aí o que acontece? Na prática você só tira uma print disso aqui, joga lá na prática e buenas, beleza? É isso aí.